Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está vendo esse vídeo aí. Para quem não me conhece, sou o pastor Douglas Cavalcante, para uns, para outros Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume, e vem aí o terceiro volume também. Bem pessoal, hoje eu queria responder aí uma telespectadora, minha amada irmã e amiga Margarida, lá do Rio Grande do Norte. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Ela é lá do Nordeste, é Juazeiro, né? Juazeiro é Nordeste. A respeito da passagem o Rico e o Lázaro. E eu queria não só responder a irmã Margarida, como você também. E para quem quiser também ter acesso a algumas informações minhas e da minha esposa, nós estamos ali na página no Facebook, página Projeto Vitória Cristina, e estamos na página Livro Entre o Céu e a Terra, no Facebook também, tá? Tem um link também da editora, autografia do nosso livro, eu vou colocar aí no vídeo aí, tá? Entre o Céu e a Terra, editora, autografia Douglas Cavalcante e Eleusa Cristina, os autores, né? Mas vamos responder a irmã Margarida, uma pergunta que ela fez, a respeito da parábola do rico e do Lázaro. Vou ler lá em Lucas, mas fala também nos outros evangelhos. A parábola do rico e Lázaro. Ora, vírgula, havia um homem rico, vírgula, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vírgula, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ponto. Havia também um certo mendigo, versículo 20, chamado Lázaro, vírgula, que jazia cheio de chagas à porta daquele, ponto, daquele quem? Daquele rico. O mendigo, todos os dias, estava doente, cheio de chagas, feridas, né? No caso aí, feridas, na frente da casa daquele rico. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ponto e vírgula. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Ponto. 22. E aconteceu que o mendigo morreu. Morreu fisicamente. Porque olha só, agora vamos observar um detalhe. Ele morreu fisicamente. Por quê? Jesus mais à frente vai mostrar que ele não morreu. São esses pequenos detalhes que as pessoas têm que observar, que às vezes não observam, mas pede a Deus para abrir a sua mente, os seus olhos espirituais. Pede para Deus, nós temos olhos espirituais, irmãos. Pessoas sabem aí que eu vivi fenômenos, eu conto em outros vídeos, a partir dos meus filhos, e daquele dia em diante que eu comecei a escrever o livro, Deus começou a abrir meus olhos espirituais e comecei a entender a Bíblia como ela é espiritual. E aqui deixa claro, e morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então vamos analisar um detalhe aqui que Jesus está dando exemplo. Logo após a morte, ninguém está dormindo, tá? Como se dizem por aí, tá? E logo, tá bem claro, ele morreu fisicamente e logo foi levado. Aí vem uma pergunta. Se ele morreu, como ele foi levado? Se ele está dormindo, como que ele foi levado? Ele não deveria estar dormindo? Outro detalhe, tem gente aí, certas religiões e filosofias, que não creem na alma ou no espírito, né, como se diz, ou na consciência, a ciência diz que é consciência, cada um dá um nome, após a morte física. Eles não creem, acham que está dormindo, ou acham que não, o corpo não tem lógica, pessoal. O corpo vai voltar a ressuscitar. A ressurreição não é do corpo físico. Deus vai juntar toda aquela carne que foi comida de bicho para voltar novamente. Não tem lógica, pelo amor de Deus. Por isso que os judeus e outras filosofias e religiões deixam claro que o corpo é uma veste. Eu costumo falar que o corpo é só um veículo, uma máquina, tá me entendendo? Como dizem, uma roupa.
O corpo não é o corpo que nós temos, o verdadeiro corpo que temos é espiritual. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, 44. Ele deixa claro que assim como ao corpo físico, natural, ao corpo espiritual. Então, como que Lázaro ia ser levado se ele tinha morrido? Ué, não morreu? Como que os anjos iam levar ele? É isso que eu estou querendo abrir a mente de algumas pessoas para entenderem. Os anjos levaram o corpo espiritual de Lázaro. Ah, mas a Bíblia não fala aqui. Aqui não fala, mas lá em Coríntios Paulo fala. Em Mateus capítulo 17, Moisés apareceu a Jesus. Como que Moisés apareceu? Se em Deuteronômio 34 diz que Moisés morreu também e o próprio Deus sepultou o corpo físico de Moisés. Hã? Então é o corpo espiritual. Acorda, igreja, pessoal, acorda. Então vamos lá, respondendo à irmã Margarida. Então já vimos que existe o corpo espiritual e que nós somos o corpo espiritual. Isso daqui é só um veículo para o corpo espiritual. Tá. E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha só, outro detalhe, seio de Abraão, né? Que cada religião dá um nome. Um dá o nome de céu, outro dá o nome de nosso lar, outros dizem que existem cidades celestiais. Eu vi uma vez um irmão da igreja pentecostal aqui perto de casa, que ele deu testemunho e deixou claramente, onde ele vai, ele dá esse testemunho. Que ele foi levado ao céu, reencontrou um amigo dele, chamado Mauro. O nome desse irmão é Gerinaldo, é um homem de Deus, eu conheço, ele é um cara sério, ele é evangelista, né? Brinca de vez em quando, mas ele jamais ia levar um testemunho desse na igreja, por brincadeira. E ele fala que quando ele encontrou com o irmão que tinha partido, o Mauro, inclusive eu conheci um homem de Deus, aqui do bairro onde eu moro, pregava muito, homem de palavra, digno, íntegro. Antes dele partir, eu conheci ele, lanchei com ele, conversamos do amor de Deus, da palavra de Deus. Ele me recebeu muito bem na igreja, que era ele que tinha me recebido na igreja que eu fui pregar dele, que ele participava na época. E esse irmão que partiu, esse Mauro, um homem de bem, ele foi para a glória. Eu senti muito quando eu soube que ele partiu. Aí esse amigo meu, o Gerinaldo, que é evangelista também, prega em várias igrejas, dá testemunho, ele teve um arrebatamento que ele se viu direitinho, ele sendo levado, ele viu o corpo dele deitado, e tinha um anjo do lado dele, um ser de luz, né, que outros dão o nome de ser de luz, e ele foi levado. Nisso ele encontrou esse irmão Mauro lá em cima, numa cidade muito bonita, celestial. E lá ele conversando com o irmão falou, não existe só essa cidade aqui, existem várias cidades e cada uma tem um nome. Cada uma tem um nome, várias cidades. É como se fosse assim, o Rio de Janeiro, em cima do Rio de Janeiro, tem uma cidade. Então, em cima de São Paulo tem outro estado, vamos dizer, estado, com várias cidades, né? Então, em cima de cada estado no mundo tem um estado com várias cidades e bairros. Ah, uma cópia da Terra? Não, nós é que somos uma cópia de lá. E lá tudo perfeito, tranquilo, tá me entendendo? Tudo em paz. Então, aqui fala no caso seio de Abraão, né? Então, ele foi levado no seio de Abraão. E morreu também, ponto e vírgula, e morreu também o rico e foi sepultado. Ó, o rico morreu e foi sepultado. Cemitério. E, vírgula, no Hades, vírgula, ergueu os olhos e estando em tormentos, vírgula, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Olha só um detalhe. Ele morreu. Ele já não levantou no seio de Abraão, que é onde estava Lázaro, que é um lugar maravilhosamente bom, perfeito, onde estava Lázaro, né? E ele não estava lá e ele levantou e viu Lázaro. Opa! Se ele levantou e viu, está bem claro que da onde ele estava, dava para ver. Tá? Os céus. O seio de Abraão, aqui no caso, é os céus, né? E ele não estava nos céus, ele estava no Hades.
Hades é um lugar de tormento. O que você planta aqui, você colhe lá, né? Então, se você plantar o bem, o amor, você vai colher o amor e o bem aonde? No seio de Abraão. Se você plantar como rico, o rico era um cara soberbo, com certeza era egoísta, a Bíblia não fala, mas a gente imagina, só pensava nele, até mesmo porque se Lázaro ficava na porta dele e comia das migalhas, é sinal que ele, como rico, ele não dava sustento àquele mendigo. Tá vendo? E mendigo, se você for levar para o lado de hoje, existe vários tipos de mendigo, não é só aquele que vive pedindo pão, comida, não, tá? E morreu também, tá? E no Hades ergueu os olhos, né? E viu Abraão e viu Lázaro, né? No seio. E clamando disse, 2 pontos. Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Um detalhe, nesta chama não quer dizer que o fogo é um fogo igual daqui, é claro que não. Nesta chama quer dizer neste sofrimento. Estou atormentado neste sofrimento, porque é como se a alma sentisse, como se fosse fogo mesmo a chama. Né? A dor dos erros que ele cometeu, do pecado. E ali é um lugar de reflexo de tudo que ele teve oportunidade enquanto esteve no corpo físico. Porque nós não somos o corpo físico. O corpo físico é para nos experimentar, pessoal. Para nos testar aqui nessa terra. A terra é um lugar de passagem. Por isso que todos passam por aqui, ninguém fica aqui. Aqui é um lugar de prova. Aqui é um lugar de aflições. Jesus deixou bem claro isso. Diz, porém, Abraão, 2 pontos, filho, vírgula, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mal, e agora este é consolado, vírgula, e tu, vírgula, atormentado. Abraão quer dizer o seguinte, rico, você lembra que você teve oportunidade boa em sua vida e não soube aproveitar e compartilhar ela com o próximo? Você só pensou em você? Por isso que a Bíblia não fala, mas a gente já entende que o rico era egoísta. Ele era egoísta. Ele só pensava neles. Por exemplo, se eu sou uma pessoa rica, eu no meu caso eu não vou dizer nem rico, eu tenho esse hábito junto com a minha esposa, a gente ajuda as pessoas, a gente está sempre dando um apoio a alguém, que a gente pode, sempre quando a gente pode, independente do local, de onde seja, qual religião, a gente não olha para isso, porque você tem que fazer o bem sem ver a quem, não é? Então imagine se eu fosse rico, poxa, eu abriria um centro de recuperação, eu abriria um asilo, eu abriria uma creche comunitária com preço bem salgadinho, a mãe que de repente não pudesse nem pagar nada, eu permitiria ela colocar o filho dela, a filha dela, ainda ajudaria aquela família. É nesse sentido que Jesus estava dando a entender, né? Comentando, falando sobre Abraão. Jesus estava falando por Abraão. Então Jesus estava dando esse exemplo, né? Aos apóstolos e todos aqueles que estavam em volta ali, ouvindo essa aula do mestre. E, vírgula, além disso, será posto um grande abismo entre nós e vós. Né? Está posto. Significa, existe uma separação muito grande. Eles podiam se ver uns aos outros, né? Mas existia um abismo que separava aquele lugar de onde ele estava, como se fosse o quê? Uma prisão. Vamos analisar essas prisões aí que são na ilha, né? E ali existe um mar no meio, como foi a prisão na Ilha Grande, né? Que mesmo se o preso soltasse, tinha que atravessar o mar, correndo o risco de ser comido por tubarões, enfrentar várias situações, é um abismo. Então existe um abismo entre o céu, né, e o inferno, que no caso aqui é o seio de Abraão e o Hades. Em outras religiões, cada um dá um nome, né? A Igreja Católica diz purgatório, né?
o kardecismo e outras religiões diz o Hades, né, e o nosso lar, cada um diz uma coisa. Mas é tudo a mesma coisa. Tudo abismo, lugar de tormento e tudo lugar de céu, né, maravilhoso, tranquilo. E ele fala assim: de sorte que os que quiserem passar daqui, para vós não podem. Quer dizer, além de existir esse abismo, com certeza existe uma proteção espiritual, até mesmo porque todos lá estão em espírito. Então existe alguma coisa no mundo espiritual, magnética, sei lá, que separa e não permite que um vá para o outro lado, nem o outro vá para o outro lado, a não ser, claro, com autorização divina. Claro que Deus, se ele autorizar, existe meios, como até aqui na Terra, ninguém pode ir naquele lugar. Não, eu posso sim, porque o dono é meu amigo, ele me autoriza, eu vou lá. Então, ou então eu sou responsável daqui, eu tenho a chave e entro lá. Então, claro que existe autorização, claro que pode ir para o outro lado, mas com autorização divina. Outro detalhe, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe deis testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, quer dizer, o rico pediu a Abraão para que enviasse alguém lá dos mortos para avisar, né, para avisar onde é que ele estava sofrendo. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que possam falar para ele, ele pode os ouvir, né? E disse Abraão de novo, não, Abraão, não, é ele que disse a Abraão, não, Abraão, meu pai. Não, Abraão que disse aqui, no 30, não, Abraão, meu pai, ponto, vírgula, mas, vírgula, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependeriam. Não, aqui foi no caso, então foi o rico que pede a Abraão, é justamente o que eu estou falando, que os mortos fossem ter com sua família, com seus irmãos, para que eles pudessem se arrepender. Aí Abraão responde, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, como que eles vão acreditar nos mortos que ressuscitaram? O que ele quer dizer aqui, Abraão? Está bem clara essa passagem. Que eles são incrédulos, que eles são ateus, eles não acreditam. Tipo Tomé que andou com Jesus o tempo todo, os apóstolos, irmãos e amigos, não acreditou, Tomé. Se você ler aqui nos evangelhos, ele não acreditou quando soube que Jesus ressuscitou. Ele teve que ver e ainda Jesus pediu que tocasse nele. Ele teve que tocar para acreditar que era Jesus. Então, imagine só, se Jesus não aparecesse, Tomé não acreditaria que Jesus ressuscitou. Pela fé, não acreditaria. A importância da fé. Então, Abraão diz aqui, e deixa bem claro ao rico, que eles não acreditariam nem se os mortos voltassem para falar para ele. Mas aí vem aquela pergunta, mas os mortos voltaram. Em Mateus 17, Moisés voltou para falar com Jesus. E ainda foi visto pelos apóstolos, não conversou com os apóstolos, conversou diretamente com Jesus, porque Jesus estava indo para o caminho da cruz, a um ponto de querer desistir da missão. Você observa aqui na passagem, Jesus fala assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, não estou aguentando muito, Pai. Não sei se vou chegar até o final, mas aí Jesus volta atrás e fala, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade dele era de ele não estava aguentando mais, de tanta pressão espiritual e física no corpo que ele estava sofrendo. Perseguição,
né? Humilhação, caluniação, traição. E ele já sabia, além de estar passando, ele já sabia o que viria mais à frente. Mas a ele pediu força a Deus naquele momento. Então o que eu quero dizer para você? E ali Moisés apareceu para confortar ele, Elias, como eu falo em outros vídeos aí. E aí tem vários assuntos aí, o mais profundo nesse capítulo de Mateus 17, nos outros evangelhos também fala. Mas uma coisa que eu queria deixar claro é que ali Moisés voltou, e Moisés estava morto, como eu disse no início do vídeo, né? Em Deuteronômio 34 mostra. Então o espírito de Moisés voltou. Mas então por que o espírito de Lázaro não voltou para falar com os irmãos do rico? Porque os irmãos dele eram ateus a um ponto de Abraão já saber que eles não ouviriam. Então não adiantaria Lázaro voltar e falar. Eles não acreditariam de forma nenhuma, mesmo se os mortos voltassem. Eles não acreditariam. Então, se eles já tinham aqui os profetas da época, como Jesus falou, Moisés e os profetas, que eles não davam ouvido, como é que eles iam dar ouvido aos mortos? Agora um outro detalhe, que além de Jesus falar, Jesus também não disse que seria proibido. Jesus não falou que seria proibido ele voltar. Nesse exemplo, não disse. Ele disse uma outra coisa. Ele falou que não adiantaria mesmo se os mortos voltassem naquela ocasião deles. Porque eles estavam tão presos e agarrados com as coisas do mundo que não acreditariam, como nos dias atuais de hoje. Quantas pessoas, líderes até cristãos, estão dentro da igreja, mas não estão nem aí. Fazem a obra de Deus de qualquer jeito. Não creem no céu e não creem no inferno ou no Hades, como diz aqui, num lugar de tormento. Falam de aborto dentro da igreja, falam de tantas coisas que não prestam. Falam de várias coisas erradas e ruins. Então, irmã Margarida, a Bíblia não diz que seria proibido eles voltarem. Não. Simplesmente eles não voltaram por uma outra ocasião, que de nada adiantaria. Não adiantaria o espírito de Lázaro voltar para falar com os irmãos dele. E nem se tivesse que voltar, no caso, até em uma outra vida, mas no caso aqui foi Lázaro, o espírito de Lázaro, como voltou Moisés, porque eles não acreditariam. Então de nada adiantaria. Teriam um trabalho à toa. O espírito vem quando ele está sintonizado, uma mãe que está chorando, meu filho foi embora, como é que está meu filho, meu pai? Por isso que as pessoas têm sonhos ou encontros no mundo espiritual, que encontra, aí o pai encontra, meu filho, eu estou muito bem, aí a pessoa acorda feliz, né? Quantas milhões de pessoas comentam isso, não só em vídeos, mas pessoalmente. Eu tive um sonho tão maravilhoso com a minha filha que partiu. Poxa, e eu estava desesperada, preocupada, né? Que ela foi embora, não se despediu. Aí ela veio de um sonho e falou, mãe, eu estou bem. Cumpri minha missão, estou bem, fica tranquila. Eu acordei, que alívio, que maravilha. Tá bom, pessoal? Então, irmã Margarida, eles não voltaram, Lázaro não voltou, eu dei vários detalhes aí da passagem, e Lázaro não voltou porque não tinha necessidade de voltar, eles não acreditariam de forma nenhuma. Já Moisés voltou porque havia uma necessidade que Jesus cumprir a missão dele até o final. Ali, no caso, Jesus estava a ponto de cumprir a missão e não poderia desistir. Tinha que cumprir aquela missão de ir até o final na cruz, porque ele veio nos ensinar o caminho, que passaríamos também as dificuldades, as tribulações. Há momentos de alegria que ele teve, mas momentos de tristeza, de opressão, que é o que nós vivemos, até o dia da nossa morte física. Para que após ela acontecer igual Lázaro, os anjos venham nos receber e possamos ir para o seio de Abraão, ou para o nosso lar, né? Ou para a Cidade Santa, cada um dá um nome, né? Tem outras religiões que dão outro nome também, mas é para o céu, vamos colocar assim, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí, a todos. Hoje o vídeo foi um pouco mais extenso, não gosto de gravar vídeo muito extenso não, mas que Deus abençoe vocês, e se vocês analisarem com detalhe essa passagem,
e orarem a Deus, Deus vai levar mais a fundo ainda e vocês vão entender mais coisas ainda. Tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Shalom Adonai.